Vamos lá, galera, vamos continuar nossa aula de questões da Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo. Considere um arquivo no Word com o seguinte trecho. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Considere ainda que a aplicação do comando substituir, esse trecho tenha ficado como abaixo. Cirende, cirendinha. Vemos todos cirender. Gente, o que aconteceu aí? Ele substituiu o A pelo E. Né? Ciranda virou cirende. Vamos virou vemes. Vemos. Então, volta virou volte. Ele substituiu o A pelo E. Só isso. É uma questão relativamente fácil, né? Está correto concluir que o comando foi acionado usando para os campos localizar e substituir, respectivamente, o A e o E. Ok? Gabarito letra A. Não podia ser ciranda, cirende, porque o vamos virou vemes. Vemos. Então, o A substituiu pelo E. Gabarito letra A. Agora, Tito está preparando um extenso documento editado no Word, mas notou que ao longo do texto o nome do nosso país aparece escrito com formas diferentes, tais como Brasil com tudo maiúsculo, Brasil ora com dois caracteres maiúsculos, ora tudo minúsculo, e Brasil com B maiúsculo. Bom, não tem um padrão. O que ele vai querer? Colocar um padrão. Ele vai querer colocar tudo padronizado. Então, note que as palavras que eventualmente contêm esse termo, tal como brasileiro, não devem ser afetadas. Por quê? Porque o brasileiro não é com B maiúsculo, né? Então, brasileiro não pode ser afetado. Sabendo que as seguintes opções estão disponíveis. As três primeiras são as mais importantes. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e utilizar caracteres coringas. Para realizar essas mudanças acionando apenas uma vez o comando substituir, Tito pode fazer as substituições usando... Gente, ele quer alterar qualquer Brasil, mas não pode alterar brasileiro. Então, ele tem que localizar apenas palavras inteiras. E observem, ele não pode diferenciar maiúsculas e minúsculas, porque ele quer pegar qualquer sequência de letras maiúsculas ou minúsculas e jogar para o substituir, colocando o padrão correto, que é o quê? Só o B maiúsculo. Beleza? Então, ele não pode diferenciar maiúsculas e minúsculas e ele tem que localizar apenas palavras inteiras. Para isso, ele não precisa de coringa. Então, gabarito aí ficou o quê? Apenas a opção 2. Ele vai colocar Brasil de qualquer jeito e vai se substituir pela maneira correta do Brasil. Vamos para a Câmara de Salvador. Observe atentamente o trecho do documento no Word. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais. Sobre esse trecho foi aplicado um comando de substituição. Beleza. E seu conteúdo foi alterado conforme se observa a seguir. Um elefante incomoda, um elefante carrega. 2 elefantes carregam. Aqui, incomodam virou carregam. Então, o que ele fez? Ele substituiu incomoda por carrega sem aquela opção de palavras inteiras, que é parecido com a explicação do bloco anterior do 8 do biscoito. Quando eu mudo 8, ele não muda o biscoito? Virou bisque7? Que droga! Então, o incomoda, se eu trocar incomoda por carrega, o incomodam vai preservar o M e vai ficar carregam. Qual a resposta aqui? Ele não pode procurar incomodam, porque senão ele não localizaria incomodar. Não é carregam. Não é incomodam. Aí você vai falar assim, mas a letra D e a letra E são iguais. São iguais ou não? Você, quando vai localizar, você localiza de qualquer jeito. Mas, quando você substituir,
você vai substituir exatamente da forma que você digitou. Então, observem aí. O carrega, ele está com letra minúscula. Você não pode mandar substituir por um carrega com letra maiúscula. Por isso, o gabarito é o quê? Letra E. Incomoda, ele pode mandar localizar maiúscula, minúscula, não tem problema. Mas o carrega, esse tem que estar minúsculo. Beleza? Vamos para a Funarte. Considere um documento Word cujo conteúdo é mostrado abaixo. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Localizar elefante, substituir por jacaré. O que ele fez? Ele marcou 2 caixinhas aqui. Ó. Diferenciar maiúsculas de minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Se ele está diferenciando maiúsculas e minúsculas e está localizando apenas palavras inteiras, o elefante aqui foi substituído, esse elefante não, porque a palavra tem um S, e aqui, elefantes além do S está com letra maiúscula. Logo, o único elefante que ele vai substituir é o primeiro. Vai ficar um jacaré incomoda muita gente. Né? Um jacaré incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Gabarito aí, letra B de bravo. Por que as outras estão erradas? A letra E parece muito com a letra A e com a letra B. Só que no texto original, o elefante está com letra maiúscula. Então, ele não mexeu no elefante, continuará usando letra maiúscula. Beleza? Gabarito, então, letra B de bravo. Estou entendendo. Vamos para a próxima. TJ do Rio Grande do Sul. No LibreOffice Writer, a opção de busca localizar oferece, dentre outras, as opções de diferenciar maiúsculas de minúsculas e somente palavras inteiras. Nesse contexto, considere o conteúdo de um documento exibido a seguir. Aí ele coloca: a caixa preta foi encontrada encaixada numa caixa de madeira e com mais 2 caixas foi enviada para a caixa postal. Você observa pelo texto que a maldade do examinador vai estar em cima da palavra caixa, porque ela faz parte de várias palavras. Considerando-se busca nesse documento inteiro, na qual o texto da busca é caixa, com letra minúscula, e as 2 opções referidas tenham sido assinaladas. Então, ele marcou diferenciar maiúsculas e minúsculas e somente palavras inteiras. Vamos lá. Caixa preta é uma palavra. Caixa é outra palavra. Então, só o fato de ser somente palavras inteiras já desconsidera o caixa preta. Sem falar no C maiúsculo. Então, caixa preta não vai mudar. Encaixada é somente palavras inteiras, encaixada não vai mudar. Numa caixa, essa sim vai mudar. Essa é a primeira que muda. Ou que é localizada, né? 2 caixas com S no final é outra palavra. Somente palavras inteiras, caixas não vai pegar. Foi enviada para caixa com C maiúsculo, também não vai pegar. Então, a única palavra que vai ser localizada nesse caso é a palavra caixa antes de caixa de madeira. É essa palavra que está destacada. Então, o número de trechos do documento destacados é 1. Gabarito letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Observe o texto a seguir, trecho do documento do Word de 2010. Aos 20 minutos, um dos melhores jogadores da Alemanha falhou. Kroos deu uma de Messi e deu um senhor passe para Higuaín, que perdeu. Os argentinos chegaram a festejar um gol de Higuaín, sei lá, que corretamente foi anulado. Considere que tenha sido efetuado um procedimento de substituição no texto que alterou o texto para o que é mostrado abaixo.
Aonde tem o O, virou AE. Onde tem um O, virou AE. O texto perdeu completamente o sentido, né? A ex, 20 minutais, um da ex. Mas claramente dá para observar que ele trocou o O pelo AE. Então é correto concluir que o texto a localizar e o texto que substitui são, respectivamente, o O e o AE. Gabarito letra A de alfa. E a próxima? Vamos lá, observe o texto a seguir. Retórica dos namorados. Gente, se você ler esse texto todo, só vai te dar trabalho, né? Por quê? Eles são praticamente iguais. A única coisa que mudou foi o finalzinho. Porque no finalzinho, a gente tem aqui, vá de ressaca. E aqui, vá de ressaca. Só que em cima tem uma exclamação e embaixo tem um ponto. Só mudou isso, pessoal. Qual a maldade da banca? Essa sintaxe. O conteúdo da caixa localizar, usado no comando de substituição, é exibido a seguir. Bom, antes de explicar isso daí, vamos para aqueles meus exemplos. Vamos lá. Imagine que, de uma maneira equivocada, a gente colocou assim, ó, Vasco, tab, da, tab, gama, tab, tab, o, tab, meu, tab, clube, tab, de, tab, futebol. Se vocês observarem, com aqueles caracteres não imprimíveis, o fato de eu ter dado uma porrada de tab, gente, eu não deveria ter separado com tab. Eu deveria ter dado o quê? Espaços, né? Eu deveria ter usado espaços ao invés de tab. Então imaginem que eu tenho um texto que está cheio de tab e eu não quero tab, eu quero substituir os espaços por tabs. O que eu vou fazer aqui? Vou mandar substituir. Agora, o que eu vou localizar? Se eu apertar tab aqui, ele passa para a linha de baixo. Eu não consigo colocar o tab. Que droga. Então, eu vou clicar aqui em especial e vou colocar o tab por aqui. Qualquer caractere, caractere do intervalo. Olha aí. Em localizar, eu vou colocar, eu quero localizar o tab. E eu quero substituir pelo espaço. Eu quero localizar o tab e quero substituir pelo espaço. Caractere de tabulação é o que eu tenho que achar aqui em cima. Localizar. Caractere de tabulação. Qualquer caractere não. Caractere de tabulação. Achei. O que é o tab? É o circunflexo com T, mas não adianta você digitar isso não. Você tem que usar esse comando. E eu vou substituir isso por um caractere de espaço. Eu quero substituir isso por um espaço. Esse espaço, eu posso dar um espaço mesmo aqui dentro. Pronto. Substituir tudo. Ele fez 8 substituições. Legal? Vou dar um outro exemplo. Aqui eu tenho bola, enter. Pipa, enter. Videogame, enter. Bolinha, the good, enter. E futebol. Está uma em cada linha. Eu não queria assim, caramba, eu quero colocar um ao lado do outro separado por vírgula. Gente, a maioria ia ficar procurando
a posição colocando a vírgula e dando delete. A maioria ia fazer isso manualmente, mas eu posso tentar automatizar como? Aonde tem o Enter, tem a marca de parágrafo. Então, aonde tem o Enter, eu tenho a marca de parágrafo. Eu vou localizar a marca de parágrafo. E vou... tem que desmarcar aqui. Eu vou localizar a marca de parágrafo. E vou substituir por... Acho que eu tinha dado um espaço aqui também de forma equivocada. Legal. Vou substituir por uma vírgula e um espaço. Pronto. Olha aí. Substituir tudo. Fizeram 5 substituições. O que aconteceu? Onde tinha Enter, colocou a vírgula. Então, eu estou tentando dar exemplos, mas eu estou dando os exemplos de que a marca de parágrafo, Ctrl U, a marca de parágrafo é o quê? O circunflexo P. Eu não tenho como representar um Enter, né? Pensa bem, como é que eu vou mandar localizar o Enter? Eu clico nesse especial, aí ele coloca o circunflexo P. Então, voltando para a questão, ó, esse circunflexo P quer dizer um Enter. Então, se eu tivesse digitado assim, ó, presta atenção. O jogador está de ressaca. Ressaca. Enter. Dessa maneira, se eu realizar o comando que está descrito na questão, quantas substituições ele fará? E aí? Aplicando esse comando nesse texto, quantas substituições ele fará? Tem que ser ressaca, tem que ter uma exclamação, mas tem que ter um Enter. Então ele fará uma única substituição. Vou colocar aqui. Ressaca, exclamação e o caractere especial da marca de parágrafo. Vou substituir por Vasco. Ele vai realizar uma única substituição. Porque, ainda que eu tenha ressaca e exclamação antes, não tinha um Enter. Essa é a ideia. Voltando para a questão, assinale a opção que exibe conteúdo da caixa substituir por fornecida pelo mesmo comando. Veja, ele trocou a ressaca e exclamação pela ressaca com ponto. Mas só a do final do parágrafo, porque a anterior continua com a interrogação. Então, assinale a opção que exibe o conteúdo da caixa substituir por, fornecido pelo mesmo comando. Substituir por, ressaca com ponto e o Enter. Gabarito, letra C. Ok? Qual a dificuldade aí? A maioria nunca viu esse caractere especial que está representando o quê? Um Enter. E está representando o quê? O fim do parágrafo. Beleza? Ainda sobre esse papo de localizar e substituir, embora não tenha questão da FGV com esse assunto para eu mostrar, tem questão de outras bancas. Então, deixa eu exemplificar aqui, ó. Jogador está em negrito. Ressaca está em negrito. Eu tenho como? Caramba, fulano, tu é tapado pra caramba. Por quê? Ah, porque tu botou em negrito, eu não queria que fosse negrito, eu queria que fosse sublinhado e itálico. Tá bom, cara, tá bom, patrão. Vou alterar aqui. Formatar. Eu vou substituir, ó. Vou apagar os textos, porque eu não estou querendo lidar com texto, estou querendo lidar com formatação. Aquilo que estava em negrito,
aquilo que estava em negrito. Não, aí eu errei aqui. Eu tenho que estar na caixa do localizar. Então, ó, na caixa do localizar, aquilo que estava em negrito, eu vou substituir por itálico sublinhado. Formatar fonte, itálico e sublinhado. Se você observar, está aparecendo agora, ó, fonte negrito, fonte itálico sublinhado. Então, substituir. Tudo que antes estava em negrito, agora está sem o negrito. Né? Ou ele manteve o negrito, eu tinha que tirar o negrito. Mas ele colocou o quê? Em itálico sublinhado. Então, o que eu estou querendo mostrar? É possível também localizar formatação. Ah, eu quero trocar... Caramba, você botou todas as citações com a letra Arial, era para botar times. Então, eu posso procurar tudo que é Arial e substituir por times. Eu posso realizar essas substituições de maneira automática com o comando localizar e substituir. Beleza? Isso também pode vir a cair na prova. Já que a banca gosta tanto do localizar e substituir, vale a pena você aprofundar nos recursos. Estou entendendo. Vamos para a próxima questão. Vamos embora. Sobre o uso de tabelas. Aí a gente sai, né, da parte de localizar e substituir e cai em tabelas. Item 1. Não é possível mesclar células de diferentes linhas. Por que não? Claro que é possível. Olha aí. Ó. Mesclar é combinar, é juntar. Então, vou inserir uma tabelinha aqui. Vou inserir uma tabelinha. Olha aí. Se eu quiser selecionar essa primeira coluna, eu posso mesclar as linhas dessa coluna e escrever alguma coisa. Né? FGV. Essa célula foi mesclada. Beleza? Então, não é possível mesclar células de diferentes linhas, o não está errado. 2. Em tabelas que se entendem por várias páginas, que se estendem por várias páginas, é possível repetir uma linha como cabeçalho em cada página? Sim, é possível. Imaginem, eu tenho lá nome e telefone. Aí, supondo que numa página eu consigo ter 25 nomes. Se eu tiver 30 nomes, na segunda página eu quero que a primeira linha seja de novo nome e telefone para depois aparecerem os nomes. É possível fazer isso. É possível manter a primeira linha repetida nas demais páginas. Então, o item 2 é verdadeiro. Ah, lembrando que se o item 1 é errado, e se o item 2 é verdadeiro, a minha dúvida vai ficar entre a B e a E. É possível inserir uma nova tabela numa célula de uma tabela Y? Até a vírgula. Eu tenho uma tabela. Se eu quiser inserir uma tabela dentro de outra tabela, é possível? Completamente possível. Beleza? A gente chama isso de tabelas aninhadas. Sempre que você tiver uma tabela dentro da outra, as tabelas estão aninhadas. Mas, nesse caso, não é possível inserir uma nova tabela numa célula de X. Aí está errado. Por quê? É possível sim. Eu posso, dentro da segunda tabela, criar uma terceira tabela. Eu posso ter tabelas dentro de tabelas. Então, o item 3 está errado, porque ele está restringindo, como se na segunda tabela você não pode continuar. Pode, você pode criar uma tabela dentro da outra de forma recursiva, uma dentro da outra, uma dentro da outra. Pode. Então, o item 3 está falso. O gabarito ficou o quê? Letra B de bravo. Vamos para a próxima.
Sobre o comando substituir, voltou para o substituir? É outra questão de 2022. Considere a seguir as seguintes ações: usar caracteres coringa, incluir tipo de fonte no critério da localização, localizar quebra de linha manual, ignorar caracteres de pontuação, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Quais são ações possíveis? Usar caracteres coringa depois da aula de hoje, se tu esquecer, não pode, né, meu filho? Lógico que é possível usar caracteres coringa. Asterisco, interrogação, arroba. Incluir o tipo de fonte no critério da localização é possível? Caramba, eu acabei de mostrar isso com o papo do negrito, né, do itálico, do sublinhado. Eu posso ter formatação? Posso. Aqui, muita gente já roda, porque a maioria não sabe. 3. Localizar uma quebra de linha manual. O que é uma quebra de linha manual? Um Shift Enter. A gente não tem aquela opção lá de caracteres especiais? Lá em especial, ó, marca de parágrafo, caractere de tabulação, qualquer caractere, quebra de coluna, quebra de linha manual, quebra de página manual. Então, são caracteres especiais. Ó. O item 3, verdadeiro. Ignorar caracteres de pontuação. Ignorar caracteres de pontuação. Olha a caixinha aqui. Diferenciar maiúsculas e minúsculas. Diferenciar maiúsculas e minúsculas. É outra caixinha. Então, usar caracteres coringa, diferenciar maiúsculas e minúsculas, ignorar caracteres de pontuação. Todas são verdadeiras, todas são possíveis. Gabarito letra E. Vamos que vamos. No Word 2010, é possível trabalhar com diferentes modos de exibição de documento. Onde que esses modos de exibição aparecem? Lá na guia Exibir. Nós temos 5 modos de exibição. O padrão é o layout de impressão. O padrão é o layout de impressão. Entretanto, existe o layout da web, existe o estrutura de tópicos. Na letra E não tem estrutura de tópicos. Existe leitura em tela inteira. Nova janela não é um modo de exibição. Na letra D faltou o layout da web. E o rascunho é o último modo. Gabarito letra B de bravo. Então são 5 modos de exibição. Os 5 modos estão descritos na letra B. Beleza? Na letra A, faltou o modo rascunho, que é o antigo modo normal. Um modo que utiliza menos recursos do sistema, permite uma digitação mais rápida em um computador que tenha poucos recursos. Não vai travar, né? Então, gabarito aí ficou o quê, gente? Letra B de bravo. Qual a observação que eu tenho para fazer? Vocês precisam aprender a distinguir esses modos de exibição. Algumas características são importantes. Por exemplo, o único modo de exibição capaz de exibir cabeçalho e rodapé é se você estiver vendo aqui um cabeçalho, que é aquele texto padrão que aparece em todas as páginas. Se você estiver vendo o número de página, o único modo que mostra cabeçalho, rodapé, número de página é o modo layout de impressão. Qualquer outro modo não vai te mostrar isso. Então, se eu for lá em exibir e alternar, aí eu vou clicar no layout da web. O layout da web não mostra cabeçalho, rodapé, número de página. O layout da web mostra como se fosse uma página da web. Se eu olhar lá, o estrutura de tópicos, ele me dá uma hierarquia, uma estrutura de níveis. Os níveis são importantes para a estrutura de tópicos. Se eu visualizar o modo de leitura, esse modo de leitura, ele subtrai as barras de ferramentas de modo que a minha tela fique maior, para facilitar a leitura. Além de distribuir o texto em 2 páginas normalmente, aumentar as letras. Então,
Aqui eu não tenho texto suficiente, ele não está me mostrando, né? Só me mostrou a primeira. Beleza? Mas você vê que as barras de ferramentas aqui, elas são subtraídas para que fique melhor a leitura, o nome está dizendo. No rascunho, eu também não visualizo cabeçalho e rodapé, não vou visualizar imagens, o modo rascunho ele consome poucos recursos. E um acréscimo aí, pessoal, que não é um modo de exibição do texto, mas que é um modo de exibição, é um modo de exibição backstage. Ele não exibe o texto, por isso que o nome dele é backstage. O que é isso? É quando você clica em arquivo. Volta e meia cai em prova também, a galera não sabe o que é. O modo de exibição backstage, ele surge quando você clica em arquivo, porque é o único modo onde você não vê o texto. Ele coloca o texto em segundo plano. Esse é o backstage. Se alguém perguntar como é que aciona o modo de exibição backstage, é só clicar em arquivo, que ele ocupa a tela inteira e você não consegue ver o texto. Isso chama-se backstage. Beleza? Clicando em arquivo, você tem o modo de exibição backstage. Vamos para a próxima. No notebook da Joana, que utiliza o Windows 10 com a configuração usual do mouse, o aplicativo do Word 2010 está fixado na barra de tarefas. Barra de tarefas é aquela barra que aparece lá na parte inferior da tela. A tela do Windows, né? Então ele colocou um atalho para o Word, é o que ele está dizendo. Nesse cenário, considere que tenha havido um clique com o botão direito no ícone do Word presente na referida barra e analise as afirmativas a seguir. Clicou com o botão direito, vai abrir um menu de contexto. Aquele menuzinho rápido, né? Clicou com o botão direito, o aplicativo é aberto? Não. Se o aplicativo estiver aberto, a janela correspondente é imediatamente minimizada? Não. É aberto um menu, que é um menu chamado menu de contexto, no qual uma das opções é desafixar o aplicativo da barra de tarefas. Eu posso ou fixar ou desafixar. Então esse item é verdadeiro. O item 3 está correto. Sabendo disso, 1 está errado, 2 está errado, 1 está errado, 2 está errado. O item 3 está correto. Então não pode ser só o 4. A dúvida é se vai ser 3 ou 3 e 4. Então vamos ler. É aberto um menu no qual uma lista de documentos recentemente abertos por meio do aplicativo. Gabarito, letra E. Os itens 3 e 4 são verdadeiros. Beleza? Vamos para a próxima. No LibreOffice Writer é possível selecionar partes não contíguas. O que é uma coisa contígua? É uma coisa adjacente. É possível selecionar partes não adjacentes? Tanto no Word quanto no Writer. Se eu bater um texto, olha aí. Quando eu seleciono uma parte do texto e quero selecionar outra, ele desabilita a primeira. Que droga. Para que eu possa manter, eu tenho que pressionar Ctrl. Com o auxílio do Ctrl, eu consigo selecionar trechos de texto não adjacentes. Então, a resposta aí é o quê? É a tecla Ctrl. Beleza? Vamos voltar para a questão. Para isso, eu preciso selecionar a parte desejada e manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar PG ou PGDown, não. Manter pressionada a tecla Ctrl, pressionar a tecla, não. Manter pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona mais partes. Gabarito, letra C. Manter pressionada a tecla Shift. Shift é para pedaços de texto adjacentes, contíguos. Ok? Não adjacente não pode ser Shift. Gabarito, então, ficou letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Vamos embora. João preparou um documento
que contém 3 partes: a introdução, o corpo do texto e a bibliografia. A numeração das páginas deve reiniciar a cada uma dessas partes. Observem que esse assunto já foi abordado nessa aula de questões. As questões, elas não são repetidas, são de concursos diferentes. É isso que a gente espera. A gente espera questões sobre os mesmos temas que a gente vê no histórico. Então, por isso é importante trabalhar em cima de questões da banca. Para que eu possa ter cada capítulo com uma numeração sendo reiniciada, né, sem que haja uma continuação, eu tenho que criar uma quebra de seção. Então, gabarito aí, gente. Quebras na guia layout da página, mais especificamente uma quebra de seção. Para que serve o comando dividir? Para que eu possa visualizar duas partes distintas de um mesmo documento. Por exemplo, eu posso ter um arquivo com 50 páginas, onde o gabarito das questões está no final. Aí eu posso clicar lá em exibir, dividir, visualizar a questão numa parte da tela e o gabarito na outra. Eu posso pegar o mesmo documento e visualizar duas partes diferentes de um mesmo documento. Isso é interessante. Ok? Pincel de formatação, ele clona uma formatação, né? Ele copia e cola uma formatação. Símbolo é para inserir caracteres especiais, é um mapa de caracteres. E sumário é para realmente criar sumário, né? Que são espécies de índices. Aí tem o correspondente ao índice remissivo, ao índice analítico. Legal? Vamos que vamos. No Microsoft Word 2010, o controle de alterações disponível como controlar alterações na guia revisão destina-se a registrar e exibir, o nome sugere, né? Modificações que você venha realizar durante o texto. Quando que você usa isso? Normalmente quando esse texto vai ser, como também o nome sugere, revisado por um terceiro. Exemplo, eu vou pegar aqui um arquivo, vamos pegar um texto qualquer aqui. Ah, fulano me mandou um artigo para revisar. Aí eu peguei o meu artigo. Peguei lá o artigo, não estou conseguindo. Vamos pegar outro. Beleza. Ah, já estou vendo um detalhe aqui que eu não gostei. Eu não gostei desse BGE aqui. Vou apagar isso. Mas eu não posso mexer no texto direto, de modo que eu modifique o texto do meu aluno, por exemplo, e ele não saiba nem que eu mexi. Então eu vou clicar aqui em revisão e vou habilitar o controle de alterações. Quando eu habilitar esse controle, o nome está dizendo controle, né? Tudo que eu fizer vai estar sendo monitorado, controlado. Então, eu não quero mais o IBGE. Eu vou apagar. Quando eu apagar, ele não vai sumir. Ele vai ficar taxado. E, eu não quero isso aqui não. Apaguei também. E aí eu vou colocar Vasco. Vasco. Quando eu entregar para a pessoa, ela vai observar que aquilo que eu apaguei está taxado e aquilo que eu escrevi está o quê? Sublinhado. Ela sabe que essas foram as minhas modificações. Se várias pessoas fizerem modificações, cada pessoa vai ter uma cor diferente nesse controle de alterações. E aí, o aluno, por exemplo, quando ele receber, ele vai poder aceitar ou rejeitar essas modificações que eu propus. Legal? Como que pode cair na prova, então? O clássico é cair uma questão do tipo assim. A Juliana está atenta. Se eu selecionar a Juliana com controle de alterações ativado, vou habilitar lá, e colocar Josiane,
Se eu aceitar as modificações, como ficará o texto? É isso que você tem que saber. Se eu mandar imprimir, vai sair assim, gente. Agora, se eu aceitar as modificações, como ficará o texto? Juliana vai ser excluído e Josiane vai ser inserido. É o resultado final. Dentro da guia revisão, você tem uma opção assim, marcar como final. Mostrar marcações, aí você tem a opção aqui, ó, sem marcação, todas as marcações e marcação simples. Sem marcação, é como ficaria. A Josiane está atenta. Beleza? E se eu rejeitar? Se eu rejeitar, eu vou ver o original. A Juliana está atenta. Ok? Voltando. Para que serve, então, o controle de alterações? As edições realizadas nos estilos rápidos? Não. Num documento? Não. Registrar. Opa. Registrar e exibir as edições realizadas nos estilos rápidos? Não. No documento? Sim. Gabarito letra B. Sugestões? Não. Dicionário? Não. Todos os arquivos? Não. Gabarito letra B de bravo. Vamos que vamos! O Microsoft Word permite extrair, além do simples número de páginas, dados numéricos sobre os documentos em edição. Nesse contexto, considere as seguintes contagens. Existe um recurso, pessoal, chamado contar palavras. Então, contar palavras. Esse contar palavras traz para a gente uma estatística. Raciocine aí e veja se essa estatística, se todos os itens têm alguma relevância. Por exemplo, é interessante saber o número de palavras de um texto? Sim. Muitas vezes, artigos limitam a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres, a quantidade de páginas. Você vai escrever um artigo, ou você vai escrever o resumo. O resumo da minha dissertação tem que ter até 300 palavras, tem que ter até 250 palavras. Há uma restrição no número de palavras. Então, você tem que saber quantas palavras tem. Você não vai ficar contando manualmente, você vai usar essa estatística, que é o recurso de contar palavras. Então, vejamos. O número de palavras ele tem relevância. O número de linhas tem relevância. O número de parágrafos tem relevância. O número de caracteres sem espaço tem relevância. É isso que eu quero forçar a tua cabeça aí. Ó. Vamos ver. Quando eu seleciono o trecho de texto, deixa eu voltar aqui para o layout de impressão. Selecionei o texto. Já aparece aqui automaticamente na barra de status 98 palavras. Clicando, ele mostra a estatística, que também está disponível lá a partir da faixa de opções. Páginas, palavras, caracteres sem espaço, com espaço, parágrafo e linha. É a estatística. Então, ó, palavras, linhas, número de parágrafos, número de caracteres sem espaço, com espaço, ou seja, todas as opções. Gabarito letra E de eco. Vamos para a próxima. No LibreOffice Writer, o alinhamento de texto denominado justificado, tanto no Word quanto no Writer, justificar faz o quê? Alinha entre as margens. Existe o alinhamento só à direita, o alinhamento só à esquerda. O justificar ele vai alinhar entre as margens, esquerda e direita, fazendo com que as duas terminem o quê? Retinhas. A ideia do justificar é essa. Então, o gabarito aí é letra C. Essa já é uma questão mais tranquila, né? Vamos para o Rodrigo. Rodrigo preparou um documento no Writer, no qual inseriu trechos oriundos da internet, copiando e colando, sendo que alguns desses trechos tinham diferentes estilos de formatação. Para manter a uniformidade do documento, Rodrigo executou operações usando um comando chamado colar especial. Gabarito aí, letra B. Eu uso muito colar especial. O colar especial tem uma opção chamada texto não formatado.
nessa opção texto não formatado, quando você colar, ele vai colar com a formatação do destino. Então, isso é interessante. Observem aqui, ó. Eu tenho um trecho de texto em negrito itálico sublinhado com a cor azul. Azul, azul. Eu tenho um trecho de texto em negrito itálico sublinhado com a cor azul. E tem outro trecho de texto que está com a letra maior, em negrito e com a letra vermelha. Então, observem que a gente tem formatações bem diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trecho de texto azul, vou copiar. Imagine que é como se eu estivesse copiando da internet. E vou colar aqui no meio do texto vermelho. Só que eu vou escolher a opção colar especial texto não formatado. A minha pergunta é, eu estou colando o azul dentro do vermelho e marquei texto não formatado. Ele vai colar em azul, preto ou vermelho? Fala comigo. Sozinho? Fala rápido. Fala sozinho, mas fala comigo. Quando colar texto não formatado, ele vai colar azul, que é a origem, preto ou vermelho? Muita gente erra essa questão, né? Por quê? Quando você lê texto não formatado, você pensa muito no padrão. Mas o não formatado quer dizer que ele não vai trazer a formatação de origem. Ele vai colar com a formatação de destino. Então, quando eu marcar essa opção, ó, texto não formatado, ele vai colar em vermelho, com a letra maior, ou seja, com a formatação do destino. Isso é muito prático, pessoal. Porque volta e meia eu copio alguma coisa da internet, aí quando eu colo no meu documento do Word, eu fico estressado que eu tenho que ficar limpando a formatação. Para eu não precisar limpar a formatação, eu posso colar texto não formatado. É bem prático, é bem usual. Beleza? Então, a opção é o quê? Colar especial, texto não formatado. Esse é um dos recursos do colar especial. O colar especial está disponível na setinha do próprio colar. Ó. Aqui eu tenho colar especial. Aí dentro dessa janela, texto não formatado. Dentre outras possibilidades, né? Beleza? Vamos para a próxima. Voltamos para o controle de alterações. Outra questão bem recente aí, né? No contexto do recurso de controle de alterações, avalie as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso. Primeiro, o controle de alterações nomeia automaticamente e mantém todas as versões de um documento? Não. O item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu já eliminei a B, a C e a E. Somente as alterações feitas pelo proprietário do arquivo são controladas e armazenadas. Gente, o proprietário muitas vezes ele não quer nem ter o controle de alterações. O controle de alterações é válido para quando você encaminha para terceiros. Que aí quando esses terceiros mexerem, você vai saber o que eles fizeram. Então, somente as alterações feitas pelo proprietário do arquivo são controladas e armazenadas? Falso também. Falso também? Perdão, eu risquei ao contrário, né? O primeiro item é falso. Então, eu risquei a letra A e a letra D. O segundo item também é falso. Então, eu risquei a letra B. A dúvida está entre a C e a E. Maravilha. Agora sim. Arquivos com controle de alterações são necessariamente... O que é uma coisa necessária? É indispensável. Necessariamente protegido por senha de gravação? De jeito nenhum. Não é necessário, não é indispensável. Eu posso ter um arquivo com controle de alterações sem senha. Então, o item 3 também é falso. Se o item 3 também é falso, o gabarito aí é o quê? Letra E. Ok? Polícia Civil do Amazonas. Ao preparar uma prova de múltipla escolha, Joana percebeu que toda vez que digitava o C entre parênteses, o Word substitui o trecho pelo símbolo copyright.
Há muitas questões na prova e Joana quer anular esse efeito. Realmente isso é chato, né, gente? Às vezes eu quero digitar, por exemplo. Às vezes eu quero digitar é de terça-feira. Aí eu coloco. Não é nem ter. O ter ele é o padrão do Word. Mas como eu dou aula para concurso, eu quero colocar no TRE. Aí quando eu dou um espaço, ele vira ter. Ó. Eu fico estressadão. Eu quero escrever TRE. Aí eu dou um espaço e ele vira ter. Que droga. Esse recurso ele é útil para quando você estiver escrevendo errado, ele corrigir automaticamente. Advogado. Advogado. Ó, há palavras que já têm essa opção do erro e do correto. Aí quando você digita errado, ele corrige. Aniversário não ficou. Mas qual é essa lista? Onde encontro isso? Vamos lá. Adicionar texto na guia referências não. Dicionário de sinônimos não. Ortografia e gramática, adicionar dicionário não. Partes rápidas também não. Opções, revisão de texto na guia arquivo. Vamos ver? Vamos. Olha lá. Na guia arquivo. Opções. Está dentro de mais aqui. Aí, revisão de texto vai ter opção de autocorreção. Nessas opções de autocorreção, eu tenho a entrada e a descrição. Eu posso, inclusive, macetear meu Word. Por exemplo, vou colocar aqui Win, Microsoft Windows. Gente, vocês fazem ideia de quantas vezes eu digito Microsoft Windows num livro de Windows? Então, para não precisar ficar digitando esse texto enorme, eu posso criar uma abreviação. Ó. Sempre que eu colocar Win, ele digita Microsoft Windows. E aquela que está me interrompendo, aquela que está me incomodando, eu posso excluir. Eu posso selecionar a entrada aqui e excluir. Então, eu posso tanto criar novas substituições, como excluir substituições que não me interessam. Gabarito aí, gente. Letra C de Charlie. Ok? Copiar a formatação de um local por outro. Questão da Polícia Civil do Rio. Essa era aquela questão para ninguém zerar. Como é que eu copio a formatação? Com pincel. Gabarito aí, letra D de delta. É copiar formatação, clonar formatação. A gente tem o íconezinho do pincel. Vamos para a Júlia. Júlia e Mariana pretendem produzir um relatório em conjunto. Como estão trabalhando em locais distintos, será preciso enviar o arquivo de uma para outra diversas vezes durante sua confecção. Nesse processo, é importante que cada uma das autoras possa saber precisamente as alterações que foram introduzidas no texto. Qual o nome desse recurso? É o controle de alterações. Controle de alterações só pode ser o gabarito letra A. Aí eu estou provando como o assunto se repete. Legal. Ok? Outra questão da Polícia Civil do Rio. No contexto Word, normal, título 1, título 2 são estilos. O que é um estilo? Um conjunto de formatos. Se vocês observarem lá na guia página inicial, você tem um grupo chamado estilos. E aí, se você seleciona um trecho de texto e aplica um estilo, ele já traz cor, tipo de letra, tamanho. Um estilo pode ter fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, tecla de atalho, efeito de texto. São várias coisas que a gente pode associar a estilos. Um estilo é um conjunto de formatos. Gabarito, então, letra A de alfa. Vamos que vamos. Mais questão de localizar e substituir. Apareceu mais uma aí. Vamos nessa. Vamos ver qual é a resposta aí.
Considere um comando de localização no Word, onde o texto a localizar foi vol, VOL, né? Vol. E as opções de busca avançada escolhidas foram diferenciar maiúsculas de minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. O texto objeto da busca é exibido a seguir. Pessoal, isso que eu envolvi é o que ele não vai localizar. Por quê? Por que ele não vai localizar? Porque você marcou localizar apenas palavras inteiras. E esse voo aí, ele não está fazendo... Ele não está solto, ele está junto da palavra, né, que obviamente está em outro idioma. Então, ó, eu teria que localizar exatamente isso. Eu não estou conseguindo encontrar nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tem nenhuma. Assinale o número de palavras localizadas. 0. Gabarito letra A. Se ele não tivesse marcado essa opção, palavras inteiras, se isso não tivesse ocorrido, aí eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Se ele não tivesse marcado apenas palavras inteiras. Como ele marcou, 0. Gabarito, letra A. Mas veja que às vezes até o candidato ele se sente inseguro de marcar 0, né? Mas é a resposta. Bom, vamos para a nossa última questão dessa aula de processadores de texto da FGV. Vamos lá. Prefeitura de Paulínia. João está trabalhando na edição de documento com Word e pretende padronizar todos os parágrafos, de modo que tenham os mesmos tipos de letras, espaçamento entre linhas, margens e cores, usando um parágrafo já editado como referência. Assinale o recurso do Word mais adequado para essa tarefa. É o pincel de formatação. Ele vai copiar a formatação de um parágrafo e clonar nas outras. Então, gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Lembra que formas é para figuras geométricas, né? Quero fazer um retângulo, um quadrado. Layout da página é um modo de exibição. Partes rápidas é um recurso que vai permitir que você coloque trechos de texto pré-definidos, tipo saudações, né? Um exemplo. E o Smart Art é um recurso dentro de ilustrações para criar organogramas, diagramas de fluxo, para exibir texto com elemento gráfico e transmitir uma informação visualmente. Então, gabarito da questão, letra D de delta. Beleza? Galera, com isso, a gente vai encerrando mais uma aula exclusiva de Fundação Getúlio Vargas. Vamos que vamos! Valeu!